Alguma coisa. Estou mostrando aí, vou mostrar uma coisa divertida que eu descobri ontem. Que eu aprendi ontem. Hã? Quê? Não, é coisa legal, quer ver? Isso é útil para... Tá, eu estou na Kahuna aqui, tá? Kahuna é o nosso cluster lá, tá? Isso aqui é tudo... Perdão. Não sei se... Ih, meu, fez isso para frente? Coisa bizarra. Tem que derrubar. Diferença entre os terminais. É? Não, justamente eu vou mostrar uma diferença. Que com esse terminalzinho... Ah, não tem carro. Lá, serviria na Kahuna também, mas eu tô logado remotamente numa máquina, tá? Então... Estou logado remotamente numa máquina, tá? Isso é útil para toda a galera. Aí, vou entrar no Julia e tal. Vou ativar um ambiente temporário aqui, só para não misturar as coisas. Eu vou adicionar 2 pacotes aqui, que são plots e esse Kit Terminal Pages. Esse terminal que eu estou usando aqui chama Kit, tá? Você pode instalar aí, sudo apt get install Kit. Tá? E aí eu instalei, aí eu vou usar esses 2 pacotes. Plots, o plots normal, né? E esse Kit Terminal Pages. Então, você pode logar, por exemplo, no cluster lá de computadores usando esse kit aqui. Tem outros terminais onde isso funciona também. Se loga remotamente numa máquina usando isso. Vou fechar esses dois. Esse aqui é o que está aberto. Vocês vão ver que legal. Você vai lá, using Kit Terminal Pages, que é esse pacote, using plots. Tá? Aí ele... Aí você está fazendo uma análise num computador remoto, né? Vão aqui bonitinho. Né? Aí, lá vou plotar um negócio. Tcharam! Plota dentro do terminal, tá vendo? Então, você está logado remotamente no cluster ou no servidor, você pode ir fazendo suas análises lá. E aí você não precisa abrir uma janela de um GUI remotamente, você plota no terminal. Mas essa é a característica desse terminal. Na verdade, é esse pacote, Kit Terminal Pages, que faz isso, tá? Esse pacote faz isso, só que ele não funciona em todos os terminais. Em particular, ele funciona no pacote, nesse terminal que chama Kit. Mas funciona em outros também. Eu acho que parece que funciona no VS Code também, se você muda uma coisa lá, mas eu não testei. Mas é legal. Então, você está fazendo uma análise dos seus dados, os dados de vocês lá na Kahuna, ou no Senapad, não sei o quê. Sério? Não Sério? ter considerado. Não, então, justamente, não precisa. Você pode fazer as análises lá
e plotar os gráficos direto lá, e testando lá, sem precisar transferir os dados para plotar aqui. Kit, K-I-T-T-Y, esse é o nome, esse aqui, ó, esse é o nome do terminal, tá? Eu instalei aqui o sudo apt get install kit, tá? Mas não dá para instalar o kit lá no celular. Não, você instala no seu computador local. Eu estou no meu computador local, aí ele abre terminal normal. Isso aqui é kit, ó. Você abre o terminal aqui, desse tipo de terminal na sua máquina local. Tá? Entendi. Você abre na sua máquina local esse terminal, e daqui você loga lá onde você quiser. Entendeu? Você loga lá e usa aí. E ele vai, você vai poder, pode, sem precisar transferir os dados para sua máquina, você pode fazer os plots, tudo aqui. É útil para não ficar precisando transferir os O dados. seu plot não ocorre lá, ocorre na sua máquina local. Sei lá onde é que ele ocorre. É, acho que é. Não sei o que ele faz. Mas se tu quiser, acho que do baixo. Hã? Se tu quiser precisar do baixo. Não tem nada a ver. O terminal é o terminal. Você vai estar rodando baixo igualzinho a qualquer outro terminal que você estiver usando. Usando o kit. Não, aí você está confundindo as coisas. Bash é o tipo de shell que está rodando dentro do seu terminal. Isso não vai mudar nada na sua vida. Você só vai abrir uma janelinha diferente. A única coisa que vai mudar na sua vida é que a janela é diferente. Aqui é exatamente a mesma coisa. Vai abrir uma janela diferente, na qual, usando esse programinha aí, você pode plotar as coisas remotamente, direto no lugar que você fez fazer as análises. Bom, isso é útil. Aprendi isso ontem, quis mostrar para vocês. Justamente porque eu estava rodando umas coisas, fazendo uns cálculos aqui na máquina, eu queria plotar umas coisas. Muito bem. Então, vamos terminando a frente. A gente, só para adiantar, né, a gente vai... semana que vem não tem aula, tá? Porque eu estou viajando. E aí, na outra, eu vou começar com a segunda parte da apostila, que é a otimização. Que é a parte de otimização. Então, hoje, o que eu vou fazer é mostrar para vocês um pacote que seria o pacote que a gente fez, todo o estudo que todos os exercícios que vocês fizeram até o meio da apostila ali, são para simular reações químicas, cinética de reações químicas, né? Então, vocês fizeram na mão. Então, eles envolvem você discretizar, definir as equações diferenciais da reação química, depois discretizar as equações diferenciais, fazer o loop que vai fazer a integração da equação diferencial, tudo isso, né? Então, você pode fazer tudo isso e funciona razoavelmente bem. O que eu vou mostrar para vocês é que existe um pacote muito legal, né? Que chama Catalyst.jl, que é um pacote que faz isso meio para você, quando você vai, se você quiser estudar sistemas de reações bem mais complicados, tá? E ele, por trás, ele vai resolver as equações diferenciais, ele vai criar o sistema de equações diferenciais, resolver com o sistema de equações diferenciais, e, por baixo do pano, ainda por cima, usar o Differential Equations, que é um dos pacotes mais importantes aí, que é o pacote mais, talvez o pacote mais importante de Julia, e esse pacote aqui, tá? Que é o melhor, com certeza, o melhor programa de resolução de equações diferenciais que tem, em geral, tá? Com certeza esse aqui. E o Catalyst vai justamente usar os solvers de equações diferenciais desse pacote aqui, por baixo do pano, para resolver os problemas de cinética química que você implementa aqui. E não é só para cinética química, como você vai ver, a anotação é muito geral, né? Ele está pensado aqui um pouco para cinética química, né? Mas o que você define são uma sequência de eventos, né, de reações que podem ser reversíveis ou não, com intermediários, com constantes de velocidade, que justamente podem modelar processos que dependem de sequências de etapas, como são as reações químicas, né? Então, a gente vai dar uma olhada como funciona esse pacote aqui, tá? Então, ele é um pacote para simular redes de reações químicas, né? Então, a gente pode ir direto com um exemplinho e a gente vai montar esse exemplinho lá. Né? Vamos no meu curso, onde é que eu estava salvando esse curso? Eu já esqueci. Curso, acho que é aula 7 hoje, né? Faltando aula 7.
Tá? Então, vamos abrir o folder da aula 7. Ah, você me perguntou ali, né? Ó, Julia, Environments, V1.0. Os environments devem estar aí, não sei, não lembro. Não aparece, não. Tem, tipo assim, acho que uns 50 instalados em várias pastas. Não, mas o ambiente em cada pasta está na própria pasta, né? O nome da própria pasta, se você criou naquela pasta lá. Se você criou um ambiente compartilhado, ele vai aparecer lá. A minha dúvida era se existia alguma atividade na parte de configuração do standard que tivesse perto para todos os ambientes. Não, então vamos mostrar para você, só para tirar essa dúvida aí. Curso. Então, MKD aula 6, tá? Que não é a de hoje, tá? Então, se eu venho aqui na aula 6, Júlia, e aí eu venho Activate, ou, na verdade, é que a gente está sempre gerando, né? Activate, aula 6. Eu vou criar um ambiente compartilhado, né? Que é o que estava, pelo menos era a dúvida do Felipe lá, né? Add, lá, uma coisa pequena aqui. Eu acho que isso aqui, ó, como ele é um ambiente compartilhado, ele vai ser salvo aqui. Tá? Aqui, ó, tá vendo? É porque ele é um ambiente shared. Então, ele é salvo na pasta Julia Environments. Mas não é o que a gente tem feito regularmente. A gente tem criado os ambientes na própria pasta. Então, se você vai na aula 5, e o ambiente existe porque tem esses dois arquivos aqui. Então, se você inicia aqui Julia -- project, ou entra no Julia Activate ponto, ele ativa a aula 5 porque ele reconhece esses dois arquivos aqui, tá? Então, uma coisa é um ambiente que está definido na própria pasta, outro ambiente é um ambiente compartilhado. Tem alguma diferença, né? É mais Só onde está. É uma questão de organização sua. Sei lá. Tem uma diferença para se eu quiser sair desse ambiente e voltar para o padrão? Activate. Sem nada. Depois voltou para o padrão. Eu estava sempre voltando. E aí, se Activate, acho que é assim. Aula 6. Ele ativou o ambiente, arroba aula 6, ele ativou o ambiente compartilhado aula 6 que está lá. O arroba vai lá para o compartilhado. Vai lá para o compartilhado. E se eu colocar só o nome, ele vai para o local. Aí se o seu local existe ou não, né? Se você dá aqui activate ponto, ele vai ativar a aula 5 que está aqui. Se você dá um activate, sei lá, teste, ele criou o diretório teste, tá vendo? Aliás, nem criou, na verdade, né? Ele não fez nada aqui. Acho que se adicionar alguma coisa aqui, ele vai criar, eu acho, sei lá, não sei, na verdade. Aí ele criou o diretório teste com o ambiente lá dentro. Eu estava entendiendo que tanto que depois uma coisa diferente, às vezes salvava, às vezes não salvava, às vezes criava uma parte. Acho que o mais fácil é não usar compartilhados na maior parte das vezes, sei lá. Eu, na verdade, eu antes usava, agora parei de usar. De organização. Mas eu acho que é melhor ter no próprio diretório do que você está, que nem a gente está fazendo nas aulas, né? Eu acho que essa é a maneira mais organizada de fazer. Você abre um diretório para aquela sua aula e você vai ter um ambiente associado. Meu computador vai morrer, eu acho. Estou começando a não responder coisa ali. Não, tá aqui. Leandro, curso, aula 7. E aí eu vou abrir esse diretório aqui, tá? E aqui eu vou ativar ele, né? É isso que a gente tem feito. Cria um diretório para a coisa que você está fazendo, eu acho que é a maneira mais organizada de fazer isso. Aqui tem umas atualizações. E se no caso eu quisesse fazer uma coisa, eu queria criar um ambiente virtual com uma versão específica do Julia, porque eu preciso usar um pacote que talvez tenha sido mais atualizado. Tá. São duas coisas diferentes. Que eu acho que até vai ser... isso vai ser possível ser feito automaticamente, acho que na próxima versão do Julia, mas ainda não. Quando você cria um ambiente, vamos para um ambiente, vamos sair daqui. Só para mostrar. Duas coisas separadas, tá? Então, para usar diferentes versões do Julia. Então, curso, aula 3, sei lá. Tá? Então, aqui tem esse arquivo manifest.toml, que ele diz que eu criei ele com essa versão de Julia. Tá? 1.10.0 beta 1, que é a que eu estou usando aqui. Na verdade, estou usando a beta 2. O que te permite rodar isso é o Julia Up. Tá vendo esse Julia Up aqui? Se você que é o que eu falei para vocês usarem para instalar,
Você pode instalar junto com qualquer versão de Julia. Tá? Eu não estou transmitindo a tela. Ah, não sei. Será que eu não tô? Tá? Então, o Julia Up, ele permite que você instale qualquer versão do Julia em paralelo com o que você tem, tá? Então, eu tenho aqui Julia Up, deixa eu ver, Help, sei lá. Julia Up, o que eu tenho instalado aqui? Vamos ver, Julia Up, status. Eu só tenho instalado, tenho instalado a 1.10 e a 1.9.3. Estão instalados aqui. Tá? Eu estou usando a 1.10. Mas, se eu vier aqui e rodar assim, Julia mais 1.9.3, aula 3.jr, ele vai rodar com essa versão. Ou se eu inicializar assim, Julia mais 1.9.3. Não. Como é que é? 1.9? Não é assim. Julia Up, 1.9, acho que não estava instalado, sei lá, acho que não. Julia mais 1.9. Tá. Tá vendo? Aí eu estou rodando com 1.9. Então, o Julia Up te permite escolher que versão do Julia você está executando. Então, se você tem um projeto lá que você quer continuar executando, que nem esse aqui, eu quero continuar executando ele, sei lá, o Julia 1.6. Aí eu vou lá, Julia Up é de 1.6. Isso aqui vai instalar o 1.6. Então, está instalando o Julia 1.6 para mim. Blá, 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 blá. Aí, quando ele acabar de instalar, eu vou poder dar a Julia mais 1.6 e o script, e ele vai rodar com a versão 1.6. Tá? O que ele ainda não faz, ele ainda não lê diretamente do manifest que versão foi usada lá para escolher, mas isso vai ser uma coisa que, inclusive, eles estão para implementar isso. Para ele ler já e já sugerir rodar com a versão do Julia que você criou aquele ambiente para começar. Tenho certeza que não vai mudar nada. Tá? Então, você pode fazer isso meio na mão. Quando eu escrever um script, se eu usar using no plano do pacote, importe. A diferença dessas duas coisas? A diferença é essa. Um pouco claro para ele, porque às vezes eu boto using, dá certo, eu boto import, dá certo. A diferença é a seguinte, tá? Vamos adicionar um pacote simples aqui. Eu vou adicionar o pacote static arrays, que é um pacote que eu uso muito. Então, enfim. Tá? Aqui eu adicionei. Eu vou adicionar ele no ambiente. Beleza, adicionar. Aí, se eu der import static arrays, tá? O pacote vai ser usado. Mas, por exemplo, se eu der o comando, por exemplo, para criar um vetor desse static array, seria esse aqui. Isso aqui criaria um vetor. Aqui vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque ao dar import, ele não trouxe os nomes do pacote pro espaço namespace, pro espaço de nomes que está ativado, que está ativado. Então, aqui, se eu der import, eu preciso usar isso aqui, ó. Eu preciso qualificar o nome. Essa é a palavra, tá? Aí vai funcionar. Então, ao colocar import, você não disponibiliza os nomes abertamente. Isso, às vezes, é útil, às vezes não. Às vezes é útil, porque não tem pacotes que exportam os mesmos nomes. Então, eles começam a ter conflito de nomes. Então, se dois pacotes diferentes exportam o nome plot, por exemplo, aí, na hora, se você chama os dois, vai dar uma mensagem de warning. Fala, esses dois pacotes exportam o nome plot. Então, qual que você quer usar? E aí você precisa qualificar o nome. Aí, se você já sabe que você está trabalhando com pacotes que têm nomes em comum, ou você quer evitar completamente esse problema, você dá import e qualifica o nome totalmente na hora de escrever. E aí você pode usar isso aqui, né? Isso aqui pode fazer também. Import as SA, sei lá. Aí você pode usar uma coisa um pouco menos verboso e usar isso aqui, né? E aí você não precisa se preocupar com sobreposição de nomes de pacotes exportados. Pacotes que são importantes. O using vai chamar, vai trazer, né, todos os nomes que esse pacote exporta para o ambiente. E aí, isso em geral. A gente faz isso quase o tempo todo, mas às vezes pode evitar
Às vezes para organização, né? Você está lá no meio de um código complicado. Ah, da onde veio isso aqui? Se você deu um import, você associando ao nome do pacote que está exportando aquela função, né? Então, pode ser útil para a organização. Tá. Então, essa é a diferença. Professor, vamos supor que eu crio vários ambientes virtuais. Se eu instalar, vamos supor, o mesmo pacote em todos eles, ele vai ser, de fato, armazenado fisicamente na memória várias vezes em cada ambiente virtual específico. Depende. Se a versão for exatamente a mesma, não. Ele vai manter a mesma, ele vai usar o mesmo, mas com muita frequência não é exatamente a mesma versão. Tá? Com muita frequência, se você adicionou plots agora e adicionou plots amanhã, existe uma probabilidade razoável que tenha alguma atualização de patch que te baixe uma nova versão. E aí você vai ter versões ligeiramente diferentes. Aí vai copiando. Aí isso acontece, né? Aí vai acontecendo isso aqui, né? Que o tamanho do ambiente Julia começa a ficar gigante. Tudo bem. Isso pode ir acontecendo, mas você pode apagar tudo isso aqui. Assim, a única coisa que você tem que salvar do que tem no ponto Julia, em princípio, é o startup.jl. O resto você pode apagar tudo. O que vai acontecer? A próxima vez que você abrir o seu ambiente lá e se der um instantiate, ele vai reinstalar os pacotes daquele ambiente. Se eu apagar a pasta, eu apago o ambiente virtual, com tudo associado com o ambiente virtual, os pacotes... Os pacotes vão continuar lá. Se não se for minha máquina, tem lá, 20 GB de Julia. Você apaga o ponto Julia. Tem maneiras de apagar. Você não precisa apagar tudo, né? Você pode apagar o environment, você pode apagar o registry, você pode apagar tudo. O único lugar onde tem uma coisa sua mesmo é aqui, né? E no dev, né? Se você está desenvolvendo algum pacote aqui que você não tem, você não sincronizou com o GitHub ainda, se você apagar aqui, você vai perder seu pacote. Isso é a pior coisa que pode acontecer, né? Então, esses dois diretórios têm informações não automáticas, o config e o dev. Todos os outros diretórios você pode apagar, que o que vai acontecer é que ele vai reinstalar quando você pedir para reinstalar. Eu apago a pasta e outra parte eu tenho que ler o nome e aí ele vai... Nem precisa. Só esses dois diretórios têm coisas que potencialmente você pode querer. Se você apagar tudo, esses outros diretórios, ele vai criar automaticamente a próxima vez que você tentar usar alguma coisa. E aí vai tudo bem, é meio mala, porque aí você tem um diretório lá que estava funcionando, um ambiente que estava funcionando rapidinho, ele vai reinstalar todos os pacotes, recompilar tudo de novo, né? Porque está tudo salvo aí dentro. Tá? Mas o resto você pode apagar. Se está ficando muito grande, apaga tudo e começa de novo. Um dia eu fiz isso. Até que não está muito grande o meu. Chegou a ter 60 GB. 60 GB? Vai testando coisa, e vai esquecendo. E de vez em quando ele apaga sozinho algumas coisas, né? Se você dá... se você vem aqui, dá um Júlia, entra no package menu, da GC, que é Garbage Collection, ele apaga algumas coisas. Então, tá vendo? Ele deletou 131 pacotes, um repositório e um scratch paste. Ele apagou umas coisas aí. Tá? Mas ele só apaga se ele detectou que que esses pacotes não estão sendo usados faz muito tempo. Apaga pouca coisa relativamente ao que você potencialmente poderia pagar. Que nem aquelas 2.000 imagens de WhatsApp, você deixa salvo e esquece que apaga. É mais ou menos isso. Então vai como tudo. Bom, então vamos lá para o Catalyst. Então vamos vir na nossa aula, estamos na aula 7, né? Vamos criar o ambiente da aula 7 e adicionar o pacote Catalyst, que deve ser um puta pacote gigante. Isso aqui deve ser um negócio gigante, porque ele vai instalar o differential equations por trás, vai compilar tudo, né? Um treco meio gigante isso aqui para instalar e compilar, tá? Então, não lembro, faz tempo que eu fiz um projeto uma vez com isso, acabou não virando nada, mas porque o aluno foi embora, desistiu. Era um aluno da Bel Frisberg. Você queria fazer um pacote de estética, tudo que... Não está fazendo. Com esse pacote aqui, eu fiz isso aqui, quer ver? Tá aqui. Eles estavam querendo simular cinética de formação de uns polímeros lá. É um projeto legal. Ele foi embora. Desistiu. Fiz todo o trabalho. Cadê ele? Tá aqui. Será que tá no meu?
coloca aqui. Deixa eu botar aqui. Tá, não. Vou trocar essa foto. Vou botar uma foto que eu não tenho pra... Mandei foto no site dele. Eu saí das fotos que aparecem. Tá funcionando mais? Não. Ó, cadê? Como é que chamava? Esqueci como chamava esse pacote. Está instalando lá, então, enquanto isso, eu vou procurando o pacote que eu fiz. Esqueci o nome. Aqui estava legalzinho. Repositórios. Ah, não tem mais. Ah, esse aqui, ó, poliuretanes.jl. Acho que a coisa que eu estava desenvolvendo com ele era esse projeto aí. Acho que dá para mostrar rapidinho. Então, a gente vai fazer uma coisa hoje, ilustrar uma coisa desse tipo aqui, né? Deixa eu mostrar onde está o código da reação química. Mas esse pacote para formação de polímeros. Eles tinham dados de cinética de crescimento do tamanho da cadeia dos polímeros, e aí a gente estava fazendo um pacote justamente para fazer essa simulação. Então, sei lá, aqui, lembra as condições iniciais da simulação, mas onde está o treco? Aqui, ó. Sei lá, aqui é um dos mecanismos de reação, né, que estava implementado aí. Né? Então, isso que a gente vai fazer hoje, né? Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é reação de formação do polímero, nesse caso era sem considerar o processo de evaporação do solvente, e aí você define a reação desse jeito, isso que a gente vai fazer hoje. E essa aqui é a reação com a evaporação do solvente, então você tinha uma reação química que envolvia certas constantes de velocidade, aí a formação de uma intermediária do polímero, a formação do polímero e um processo aí de evaporação do solvente e tal. Essas coisas davam origem a diferentes massas moleculares, eles tinham toda a previsão das massas, as medidas das massas moleculares em função do tempo, e é esse tipo de coisa que a gente vai mostrar como é que faz com esse pacote hoje. Ó, tá acabando, ó, 143. Falei que era grande o pacote. Esse pacote funciona? O poliuretano? Ou Funciona. passa na fase? Não, funciona. Ah, ficou bonitinho. Tá? Mas ele não é, ele funciona para os exemplos deles lá, que eles tinham dos dados experimentais. O menino foi fazer pós-doc fora e acabou. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar nesse pacote, deixa eu fechar as coisas inúteis, isso aqui. Então, a gente vai falar do pacote catálico, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó, a gente vai usar o pacote catálico para definir, primeiro, uma reação química, né? Então, a reação química ela é definida no pacote de maneira bem simples, né? Então, aqui você tem um substrato mais, aqui nesse caso é um intermediário, e aí forma duas moléculas do intermediário, a gente pode criar qualquer mecanismo de reação química que a gente queira, né? Com esse tipo de notação. E esse intermediário dá origem aos produtos, no exemplo que eles estão colocando. Tá? Isso equivale a essa reação química aqui, com essas reações elementares, e com essas constantes de velocidade alfa e beta da reação. Tá? Aí, em seguida, o que a gente vai fazer? Você vai, dada essa reação aqui, isso aqui vai criar, gera uma notação, né, uma notação, uma mini linguagem desse pacote, que vai gerar um objeto,
que vai ser esse Reaction Network. Ele vai ler isso aí e ele vai criar todos os sistemas de equações diferenciais correspondentes a esse sistema de reações por baixo do pano, e você vai, esse programa, isso que eu não usei, mas olha, até faz esse desenho aqui, mas você vai depois por baixo usar condições iniciais, então, ó, qual que é a constante de velocidade de cada uma das duas constantes de velocidade envolvidas na reação, que você quer usar, qual que é o tempo da reação, né, qual que é a faixa de tempo da reação, quais são as condições iniciais, concentração inicial de S, concentração inicial de I, concentração inicial de R, definir o sistema de equações diferenciais, aqui já é tudo a anotação desse pacote differential equation, então você vai criar um sistema de equações diferenciais usando o objeto Reaction Network e resolver a equação de sistema de equações diferenciais usando, nesse caso, um desses, ele recomenda o Solver 5, que é um método de integração de equações diferenciais, tá? E aí ele vai gerar a mesma coisa que a gente gera quando a gente fez isso na mão, que é a sequência das concentrações em função do tempo para cada um dos elementos, tá? Que a gente vai poder plotar. Isso aqui, de cara, obviamente, vai ser, se você vai rodar isso pela primeira vez, vai ser provavelmente mais demorado. Acabou. Põe os warnings aí, mas vamos ignorar. E vamos usar Catalyst, tá? E aí vamos usar o Catalyst, e a gente vai ter que usar o Differential Equations também. Vou colocar aqui. Catalyst, using Differential Equations. E aqui, ele deve ter instalado já, isso aqui acho que não vai demorar muito mais, porque ele vai estar instalado. Isso aqui não deve ser demorado, porque já deve ter instalado por baixo. Ainda tem mais coisa para instalar. Ele vai instalar o Differential Equations, que é o que a gente vai usar aqui embaixo, né? Também vamos usar o Plots, então vamos instalar o Plots também, né? E vai usar o Plots também. Tudo isso aqui vai ficar instalado no ambiente. Por exemplo, para fazer uma coisa, isso é uma coisa assim mais específica de Julia, né? Para fazer um projeto, vou usar esses pacotes são gigantes. É muito importante você definir um ambiente para instalar essas coisas, para você não ter que passar por isso mais de uma vez, né? Porque se você não instala isso num ambiente, depois você vai rodar esse script de novo, você tem que instalar de novo essas coisas. Isso pode ser bem chato. Então, como ele faz a compilação dos pacotes específicos para a sua máquina cada vez que ele instala, aí nesse caso, ter um ambiente onde está tudo instalado é bastante importante. Me fugiu agora, mas qual seria a importância de criar vários ambientes de Julia e não só simplesmente pegar esse ambiente principal que eu tenho, instalar os pacotes e programando por ali? Porque Julia tem uma peculiaridade muito grande, né, que ela vai criar métodos especializados, vai criar versões das funções que você criou especializadas para o tipo de variável que você criou, para o que você está usando. Então, é aquela história lá do comecinho, né? Se eu crio uma função f de x igual... Se eu crio uma função assim, f de x igual a float 64 igual a x mais 1, e eu chamo isso aqui com isso aqui, ele vai fazer essa soma. E isso aqui ele vai, por baixo disso aqui, essa função é muito simples, mas ele compilou uma versão super otimizada para esses números de ponto flutuante 64 bits, tá? A questão é que, por exemplo, vamos supor que eu carreguei um pacote complicado aqui, e eu criei um objeto meu, struct a, x, float 64, end, e aqui eu defino, por exemplo, import base mais, e eu redefino a função somar, estou redefinindo o que significa somar para o objeto que eu criei. Então, a x.x mais x.y. Então, Julia permite esse tipo de composição entre pacotes. O que significa isso? Que agora eu posso criar um objeto x, sei lá, A1 igual a A de 1, e um objeto A2 igual a A de 2, tá? E agora isso aqui funciona, porque eu acabei de definir o que significa... não, eu errei ali, aqui é x, tá? O que significa somar dois objetos do tipo A, tá bom? Como isso se integra com todo o resto de Julia, né? Porque se integra da seguinte maneira, se eu posso fazer isso seguinte, ó, vamos supor que eu tenho agora um vetor vec de A
que tem para explicar por que que essas coisas, por que que a pré-compilação é um negócio que existe em Julia e não existe em outras linguagens, né? Criei um vetor de 3 com elementos de A. E agora eu faço somo vec de A. Funcionou. Hã? O que eu... Ah, tá errado. Tá, era assim. Tá? Funcionou. Tá bom? Então, vamos tentar entender o que funcionou aqui, porque isso aqui é o que faz de Julia muito especial, nesse sentido. O que funcionou aqui? A função soma, que é uma coisa que está definida lá na base do Julia para somar vetores normais. Soma o vetor 1, 2, 3. 1, 2, 3. Funciona. É um vetor de inteiro, soma 6. Essa função funcionou para um tipo de variável que eu acabei de inventar. Perceberam que isso aconteceu? A função soma, que está definida na base do Julia, funcionou para o tipo de variável que eu acabei de inventar. Funcionou como? Funcionou porque eu defini o que significa somar 2 elementos do tipo de variável que eu criei. Isso é suficiente para a função soma, definida na base do Julia, funcionar para o meu tipo de elemento. Tá? Isso aqui é um exemplo muito simples, mas, por exemplo, se você define um par de coisas a mais, você consegue fazer que a multiplicação de matrizes do número dos elementos que você fez funcione. Que a multiplicação de matrizes rodada na GPU funcione. Com coisas, com pequenas extensões, eu vou ter que definir para a multiplicação de diretriz funcional, que significa o produto desses elementos e o que é o zero desses elementos, eu acho. Com isso, você conseguiria, o que significa zero. Por exemplo, se eu faço zero de float 64, é zero. Tá? Essa é uma coisa que ele precisa saber fazer. Zero de A, ele não sabe fazer. Então, eu precisaria import base zero e definir o que é zero de um elemento A. Seria assim, type de A igual a A de zero. Tá? Então, agora a função zero de A funciona. Tá? Tudo bem. Então, definindo um par de coisas assim, eu sei, porque eu já fiz isso antes, a multiplicação de matrizes desses elementos vai funcionar. Inclusive na GPU, se eu quiser rodar na GPU. Enfim. E o que é muito especial aqui? O que é muito especial é que essa função soma executada sobre meus elementos de A, ela é rápida. Ela é tão rápida como a execução dessa função com um vetor de elementos de ponto flutuante normais. Por quê? Porque o Julia compilou uma versão especializada para a função soma que está na base, usando a nova definição de o que significa somar elementos de A que eu defini ali. Então, por que eu estou falando isso em relação ao que você me perguntou? Por que eu tenho que usar ambientes separados? Porque vamos supor que eu defino o meu tipo de variável e defino o que significa somar essas variáveis aqui para esse novo tipo de variável. E agora eu carrego o pacote plots, ou o pacote differential equations, ou qualquer pacote. Esse pacote tem um monte de funções lá dentro definidas. Tá? Que estão pré-compiladas para as variáveis mais comuns. Quando eu instalo o pacote, toda aquela pré-compilação está compilando as funções do meu pacote para, se eu dou como input um vetor de número de ponto flutuante, um vetor de números inteiros, um vetor de 32 de número de 32 bits, etc. Porém, eu defini um novo tipo de variável, A, e defini o que é somar neles. Ao definir o que é somar, o pacote eu posso agora usar o pacote differential equations usando o meu novo tipo de variável. Só que ele precisa compilar de novo as funções do differential equations, assim como ele compilou de novo, mas isso foi muito rápido. A função soma para o meu tipo de variável, ele precisa recompilar um monte das funções do differential equations para o meu tipo de variável. Isso vai tomar um tempo. Tá? Então, você me pergunta, por que eu vou isolar meu ambiente? Porque se você começar a empilhar pacotes no seu ambiente global, você instala um novo pacote. E esse novo pacote que você instalou vai definir novos tipos de variáveis. O differential equation define novos tipos de objetos. O catálisis define novos tipos de objetos. Então, quando você começa a empacotar coisas, muita coisa no mesmo ambiente,
todos os pacotes do ambiente passam a ter compilações interdependentes. Entende? Porque cada pacote desses pode definir novos tipos de objetos. E pode requerer que os outros pacotes recompilem métodos para esse novo tipo de objeto. Então, você entra no seu Julia lá, inocentemente, eu só quero fazer um gráfico de 3 números aleatórios. Só que você tem uma pilha gigante de pacotes instalados lá. Pode ser que ele comece a recompilar tudo, porque esses pacotes estão exigindo recompilações cruzadas de métodos que eles estão precisando. Ele falou, ele está querendo usar tudo isso aqui, vamos fazer isso aqui funcionar. Vamos recompilar tudo isso aqui. Mas isso só acontece se eu usar o comando use, né? Aí tem ambiguidades, porque tem uma coisa que chama, a palavra técnica em Julia chama as invalidations, as invalidações. Significa que se você cria um método para uma função que se sobrepõe a um método no pacote que está instalado, ou seja, você definiu um método e esse método ele está substituindo um método no pacote que está instalado. Aí você tem uma invalidação. Olha, aquela pré-compilação que você fez não vale mais. Ele tem que recompilar tudo. Tem que pré-compilar alguma coisa, não tudo, mas alguma coisa. Enfim, empacotar muitos pacotes que você não está usando vai te levar a ter recompilações com maior probabilidade, e isso, como quando os pacotes ficam grandes, é chato, né? Começa a ter... os pacotes grandes demoram para compilar. Então, você quer evitar isso. O que você quer, por exemplo, aqui, são 3 pacotes grandes. Plots é um pacote grande, Differential Equations é um pacote grande, Catalyst é um pacote grande. Eu não quero ter que passar por recompilar isso aqui de novo. Então, eu crio um ambiente onde eles estão isolados. Só tem esses 3. Só tem esses 3 ou as outras coisas que eu, porventura, vier usar, né, nesse ambiente. Tá? Mas eu quero um ambiente isolado, onde eu vá, porque agora eu saio daqui, né, vamos botar o plots aqui também, né. Aí uma hora esse... por exemplo, aqui, né, uma coisa que pode acontecer. Eu instalei o plots. Pode ser que ao instalar o plots eu exija a recompilação de coisas do Differential Equation e do Catalyst, tá? Então, essas recompilações ainda podem ser mais chatas ainda no começo, porque você pode ter... requerer recompilações pela instalação dos seus pacotes do seu ambiente. Então, o melhor é instalar tudo que você vai precisar. E aí o ambiente fica redondinho e você não vai passar por isso aqui de novo nesse ambiente. Então, por que isso é peculiar de Julia? Porque só Julia faz essa recompilação especializada de todos os métodos para o tipo de variável que você criou. Tá? Nas outras linguagens, o que acontece? Python não faz, ponto final. Python não faz. Ele tem um conjunto de tipos de variáveis para os quais no NumPy funciona. Vetores de floats, vetores de 32 bits, isso pode ser suficiente, beleza, mas ele nunca vai recompilar nada. Está lá por baixo do pano, já está tudo compilado, então você carrega o pacote no NumPy, é rápido, porque ele não vai compilar nada no momento que ele carrega. É rápido e ele funciona para as coisas que ele funciona e acabou. Não tem nenhuma possibilidade de você combinar ele com um tipo de variável nova que você inventou. Tá? Então, tudo bem, funciona, tem uma vantagem, carrega rápido. Desvantagem, ele é menos... você tem menos possibilidades de composição com outros. Ele é menos versátil nesse sentido. Você não pode compor ele da mesma maneira que você compõe com Julia. Com um pacote de Julia. Tá? Linguagens compiladas. Você tem que compilar. Ponto final. Você compila. Você cria um novo tipo de variável. Se você faz programação genérica em C++, em Rust, dá para fazer. Mas você tem que recompilar o programa todo. Julia vai recompilar para você, às vezes, em momentos que você não vai ficar feliz porque você queria fazer uma coisa rápida e ele começou a recompilar alguma coisa. Né? Isso, às vezes, é chato em Julia. Esse é o ponto fraco. E melhorou muito nos últimos tempos, mas ainda, às vezes, demora para esses pacotes grandes, em particular, demora. É como se eu tivesse uma função. Eu montei um pacote que a variável que ele utiliza para fazer as funções dele são no float 32. O Julia, se eu defino, sei lá, float 64, ela vai ter que tentar compilar esse pacote que eu criei para um float 64. Eu vou te dar um exemplo melhor do que acontece aqui. Quer ver? Vamos supor que eu defino essa função. Função f de x igual a 2x. Tá? Coisa muito simples.
Percebe? Definir essa função f de x. Essa função f de x, ela funciona para um inteiro. Devolve o número 2. Tá? Por baixo do pano, foi compilado um método especializado para números inteiros. Mas tudo bem. Mas ela também funciona para o número 3. Tá bom? Por quê? E ela, por número 2 de float 64. E ela também funciona para um número de 32 bits. Ela também funciona para um número complexo. Tá? Ela funciona para todos os tipos de variáveis. 2x, ele está 2.0, ele está 6. Peraí. Vamos chamar de outra coisa, que eu tinha definido uma f antes. Lá. Vamos chamar de g. Então, ela funciona... Tá, essa função g funciona para o número 1, funciona para o número 1, 32 bits, funciona para o número 1 de 32 bits, 64 bits, funciona para um número imaginário de 32 bits, por exemplo. Tá? Funciona para um número imaginário. Por que ela funciona para qualquer coisa? Porque ela é uma função totalmente genérica. Eu não defini qual que é o tipo de variável que ela vai aceitar. O Julia, por baixo do pano, compilou versões especializadas para todas essas coisas. Tá? Quando eu chamei essa função para isso aqui, tem uma versão especializada para números complexos de 32 bits. Isso vai ser super rápido. Tá? Esse é um lado da história. Agora vem um novo pacote. Vamos supor que eu carrego um novo pacote que define isso aqui. Function x, float 64, igual a 3x. Tá? Percebem? A função g, como ela estava definida antes, ela funcionava para números de float 64. Esse novo pacote, ou essa minha nova definição da função, o que ela fez? Ela invalidou um dos métodos que estava compilado. Percebe? Porque eu agora defini uma nova função g, que é específica para número de 64 bits, e essa função vai ter prioridade sobre a definição genérica. Quando eu chamar a função g com um número de 64 bits, ele vai dar prioridade para o método mais específico, que agora é esse. Então, ela invalidou um método que eu tinha compilado antes. Tem um método que estava compilado antes que não vale mais. Porque quando eu chamar agora g com um número de 64 bits, ele vai chamar o método mais específico que eu defini. Tudo bem? Então, o que vai ter que acontecer? Teve que ser compilado um novo método. De novo, teve uma compilação aqui, que isso aqui é muito rápido, a gente não dá para ver, teve uma compilação aqui, que compilou um método dessa função para o número de 64 bits, que é novo. E o método anterior foi eliminado da tabela de métodos. Tá? Agora, imagina que isso está dentro de um pacote gigantesco, que usa essa função g através de toda uma cadeia de funções. Todas as funções que dependem de g vão ter que ser recompiladas. Entendeu? Isso poderia acontecer mesmo com minha função, com o meu tipo novo. Lembra? Eu posso dar um import base asterisco e definir o que significa multiplicar x, um número inteiro, por y, minha variável a, e eu vou dizer que isso significa multiplicar a.x vezes a.x, tá? Eu defini o que significa multiplicar o meu número, multiplicar por um número inteiro o meu novo tipo A. Então, agora, se eu faço 2 vezes A de 1, ele... eu errei lá na minha definição, é Y. Tá? Se eu faço A de 1, é isso, e agora a minha função G funciona para A de 1. Só que eu poderia, isso é muito comum, né? Não, peraí, o que eu chamei de função g para A não é isso. Na verdade, a função g, quando x é do tipo A, é igual a 5 vezes ax, tá? E agora, quando eu faço A de 1, é 5. Mas nesse momento, eu invalidei a definição genérica da função. E aí, toda a cadeia de funções que, porventura, depende da definição de g para o tipo A, tem que ser recompilada. E é isso que acontece quando você adiciona um pacote e você adiciona outro pacote. O pacote definiu um tipo
e definiu operações para esse tipo, tudo que o pacote anterior tinha de definições genéricas precisa ser recompilado. Entendeu? E é por isso que, às vezes, as compilações em Julia ficam meio chatinhas. Mas por quê? Isso que garante com que os códigos todos sejam rápidos, porque você está sempre recompilando funções muito eficientes para qualquer tipo novo de função que você define. Tá? Então, você não quer empacotar pacotes, porque se você empacota, você aumenta a chance de ter que recompilar um monte de coisas. Então, você só quer fazer isso com os pacotes que você está, de fato, usando no seu ambiente, né? Tá bom, então a gente vai dar aqui using, catalyst, né, differential equations e plots, que é o que a gente vai usar nesse projeto. E, ó, agora foi rapidinho, agora vamos fazer um teste, né? Vamos começar o ambiente de novo, né? Tá? E aí eu vou ativar esse ambiente. E agora esses pacotes estão instalados aqui. E agora, se tudo correr bem, às vezes aqui recompila de novo, porque ele encontrou uma invalidação que precisava ser recompilada, isso que ele é... Mas agora a gente não precisa instalar tudo de novo. Tá bom, agora, quando a gente for usar esse pacote, ele vai ser nesta velocidade. Tá lá, demora uns 4, 5 segundos para carregar os pacotes, beleza, para carregar os pacotes. Tá? Entendeu? Então, a gente não precisa passar de novo no processo de recompilação. Se eu adicionar, por exemplo, o static array provavelmente não, mas algum outro pacote, ele vai talvez ter que recompilar coisas desses 3 pacotes. E aí, então, a gente tem que tentar manter o nosso ambiente usando os pacotes que a gente de fato vai usar. E aí a gente vai fazer aquela história, o que está sendo sugerido lá no tutorialzinho do programa, né? Vamos lá. Que bonitinho. Vamos definir uma reação química. A gente pode definir uma reação química diferente da que ele definiu aqui. Vamos definir uma... Vou sair disso aqui, né? Está usando. Vamos definir uma reação química diferente da que ele está usando. Por exemplo, vamos fazer um negócio diferente. Eu acho que eu tenho um exemplo diferente aqui que é interessante. Se eu guardei isso em algum lugar. Material didático, reações oscilantes. Aqui. Ah, não. O site não funciona mais. Acho que tem um PDF. Ah, nem isso funciona? Eu dei meu site de servidor um tempo atrás. Ah, aquele lá? É. Não, é para não... Foi um ótimo momento para eles estarem. Errei. Vamos fazer com essa aqui, a gente troca. Então, vamos fazer um exemplinho desse. A gente vai definir a reação química. Então, é uma reação que é um substrato reagindo com o intermediário, formando dois elementos intermediários. E vai ter essa reação, vai ter uma constante de velocidade alfa. E aí, o intermediário se converte em produto e essa reação tem uma constante de velocidade beta, né? Aí ele vai falar... Ah, ó, um exemplo do que aquela pergunta que me fizeram. Ó, ele falando, ó, o pacote Symbolics e o pacote Modeling Toolkit, que são coisas lá, exportam a palavra infimum. Esse negócio aqui. Ele está avisando que usar ele no Catalyst, se eu quiser usar essas duas funções aqui, eu vou ter que usar catalyst.blá, blá, blá. Tá? Não tem importância que a gente não vai usar essas coisas. Tá, então, é um sistema de reações químicas que tem essas três espécies, que vão depender do tempo, e os parâmetros, que são as constantes de velocidade da reação química, são esses dois. Tá? E aí a gente vai lá. Será que isso aqui funciona? Precisa instalar esse GraphViz. Arrisca ou não? Pode demorar. Nunca fiz isso. GraphViz. Não sei o que é. Não sei o que é isso. Vai, deixa para lá esse negócio. Aí vamos usar o Differential Equations e vamos definir o nosso sistema de equações diferenciais. Isso aqui eu já fiz ali. Using Differential Equations. Aí... Aqui. Aí o que a gente vai dar? São os valores iniciais para as constantes de velocidade.
Valores iniciais para as constantes de velocidade. Vamos seguir o exemplinho lá. O tempo de simulação. As concentrações iniciais do substrato, do intermediário do produto. Tá? Então, isso aqui é as definições das características da coisa que eu estou rodando. Tudo lá. E aqui eu defino, isso aqui é o momento onde ele pega aquele sistema aquela sequência de reações químicas definida como esse objeto, um reaction network, e transforma num sistema de equações diferenciais, né? Ele vai transformar isso num sistema de equações diferenciais, que é o que vocês fizeram na mão nos exercícios aí da apostila até agora. E aí ele vai saber, é um sistema de equações diferenciais, onde tem as condições iniciais, onde o tempo de simulação e os parâmetros das equações diferenciais. Tudo lá, e aí ele vai executar, resolver este sistema de equações diferenciais, tá? Usando esse solver do differential equations, tá? E aí tudo bem, ele rodou. Uma curiosidade aqui, né? Vocês viram que demorou um tanto X, se eu rodar de novo é mais rápido, tá? Porque aqui também ele envolveu, ele também teve compilações especializadas para o tipo de equação diferencial que você tem, etc, 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 né? E aí a gente poderia plotar, né? Blá, 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 funcionou, né? Não é para não funcionar, né? Vamos fazer o gráfico do jeito que está sugerindo para esse exemplo aqui, né? Então, se você tem aí um sistema de equações diferenciais ou uma reação química que você quer estudar a cinética dessa reação química, né? Vamos só copiar o exemplinho aqui para ficar mais visível. Esse pacote ele é muito interessante porque você define o sistema de equações diferenciais, a reação química de uma maneira extremamente simples. Aqui em cima. Então, o que a gente fez foi isso aqui, e depois resolveu o sistema de equações diferenciais dessa maneira que está indicando no pacote. Tá? Então, aqui eu só copiei os dois, depois a gente vai fazer um exemplo aí do sistema de equações oscilantes, por exemplo. É um dos experimentos do lab de fisicoquímica que a gente tem. E aí, para plotar o resultado, seria isso aqui. Então, esse aqui é o exemplo que ele dá o primeiro exemplo que ele dá no manual, tá? Aí, por exemplo, você vai, sei lá, tá lá em bioquímica, você está estudando cinética enzimática, e você está estudando qual que será que é o mecanismo de ação da minha enzima, né? E aí essa enzima pode ou não envolver intermediário, qual que é a constante de velocidade associada a cada etapa do mecanismo de catálise da minha enzima. Você pode criar uma sequência de reações que você acha que é a sequência de reações, você tem seus dados experimentais de cinética racional, e você pode usar, isso, na verdade, é a parte do final dos exercícios que a gente vai fazer lá na frente, na apostila, que é, dado um conjunto de dados de cinética racional, eu posso ajustar, usar isso aqui, que é o que eu estava fazendo naquele pacote poliuretâneos lá, que eu mencionei. A gente tinha uma série de dados experimentais de cinética racional. Estamos propondo um mecanismo. Quais são as constantes de velocidade que eu tenho que ter para ajustar aquele conjunto de dados experimentais de cinética racional? O que são os dados de cinética racional? São gráficos desse tipo aqui. Qual que é a concentração de cada um dos reagentes em função do tempo? Na medida que eu medi isso experimentalmente, medi uma série de medidas de concentração em função do tempo para uma série de reagentes. Eu posso montar a minha proposta de mecanismo, resolver as equações diferenciais e testar diferentes constantes de velocidade até obter um ajuste das minhas curvas experimentais. Para quê? Para obter, olha, a minha proposta de mecanismo parece que faz sentido, porque eu consigo, com este mecanismo, obter as curvas experimentais com estas constantes de velocidade específicas do meu sistema experimental. Então, é uma maneira de você... É assim como a gente descobre mecanismos de reação química, né? Você faz medidas de cinética racional e tenta descobrir qual que é o mecanismo que explica aquela cinética racional. Essa é a maneira de obter mecanismos de reação química. Então, por exemplo, quando a gente estuda isso em fisicoquímica, você aprende o método das velocidades iniciais, onde você isola a dependência da velocidade da reação com um dos reagentes e só para as concentrações iniciais. Se você é capaz de fazer a simulação da cinética ao longo do tempo, você não precisa usar um método das velocidades iniciais, por exemplo. Você pode acompanhar toda a concentração como ela varia no tempo e fazer a modelagem de todo o processo reacional ao longo do tempo para usar toda essa informação para calcular, para propor o seu mecanismo e para calcular qual que é a
as constantes de velocidade. E aí, deduzir a velocidade da reação, definir a eficiência da enzima que você está trabalhando, ou do catalisador que você está trabalhando, esse tipo de coisa. Professor, você saberia explicar se eu quisesse colocar mais variáveis? Tipo, Isso. sei lá, 20 variáveis, o pH, a velocidade. Então, por exemplo, né, vamos para outros exemplos. Então, vamos ver se tem algum outro exemplo ilustrativo. Senão eu pego o exemplo que eu simulei lá, que eu fiz. Já. Ordem, você pode... aqui, ó, por exemplo, o que eu mencionei agora, só para mencionar, essa restrição de parameter estimation, no qual você vai, além de usar esses pacotes que a gente está usando, vai usar os pacotes de fazer otimização, que vão, se você seguir, eu não vou fazer isso agora, porque isso vai ser uma coisa que a gente vai combinar lá na frente no curso, mas você vai combinar o método de otimização com o método de simulação de equações diferenciais. Então, você vai fazer a simulação das equações diferenciais e acoplar isso ao processo de descoberta de quais são os parâmetros do seu problema que melhor ajustam os seus dados experimentais. Isso é um problema de otimização. Então, você vai minimizar o erro em relação aos dados experimentais, onde a avaliação do erro envolve resolver o sistema de equações diferenciais. Tá? Então, essa seria... Isso vocês vão fazer na mão ao longo da apostila, lá para frente, e aqui é a maneira usando os pacotões de Julia, né? Mas então você pode. Aqui, por exemplo, é um exemplo, né? Sei lá, inclusive essa aqui eu acho que é a mesma reação que está na minha apostilinha aqui de reações oscilantes, tá? Então, essa aqui é uma reação oscilante simples que tem esse sistema de equações diferenciais. Então, a gente pode tentar modelar esse conjunto de equações. É uma reação de um reagente A que forma um intermediário B, esse reagente A reage com outro intermediário B que forma 2 vezes B, esse B reage com um outro intermediário C para formar 2 vezes C, e finalmente C forma o produto D, tá? Isso aqui, se você monta o sistema de equações diferenciais, é uma coisa assim, mas é uma coisa que pode potencialmente gerar uma reação oscilante, que é uma reação do Nagal, tipo de reação que o Rafael Nagal estuda, tá? E que é um dos laboratórios de físico-química que a gente faz, tem um dos experimentos do lado de físico-química, onde estuda essas reações oscilantes, né? Então, a gente pode tentar, por exemplo, modelar isso, né? Onde tem mais parâmetros, mais reagentes, né? E modelar isso aqui, né? Então, seria assim, RN2, reação do tipo 2, Reaction Network Begin, tá? E aqui ele propôs uma coisa, mas não é o que eu quero aquela reação aqui, tá? Então, na verdade, o mecanismo é essas 3 aqui, né? Lá em cima é a reação global, A formando D reversivelmente, o mecanismo envolve essas 3 etapas aqui. Então, o que a gente vai tentar é escrever essas 3 etapas, só mostrar como fica simples, vou fechar isso aqui. Escrever essas 3 etapas da reação, tá? Na forma que ele sugere aqui. E aí é um negócio simples até demais. Escrever, ó, K1, K-1, são as 2 constantes, A mais B, a reação é reversível, você pode ter um negócio assim, forma 2B. Você Você está transmitindo a tela inteira ou só a tela inteira. Tá. Segunda coisa, segunda reação, tem 2 constantes, K2, K-2, e forma B mais C, também é uma reação reversível, formando 2C. E a terceira reação, que é essa aqui de baixo, C formando D, vai ser, tem 2 constantes de velocidade, K3 e K-3, com C, também de maneira reversível, formando D. Tá? Então, isso é o que eu fiz, em vez de ter que definir na mão as equações diferenciais, que foi o que eu fiz aqui embaixo, tá? E escrever todo o sistema, todo o método de resolução numérica dessas equações diferenciais, eu defino a reação química com esse formato aqui. Defino a reação química com esse formato aqui. Tá? O que deu errado aqui? Símbolo... não, tem que escrever aqui embaixo os né?
que está errado aí? Ah, não. Eu acho que aqui é a lista dos símbolos, peraí. Porque ali tinha só uma constante, eu acho que deixa eu ver como é que é, porque eu acho que não é vírgula aqui, tá? Tem outra coisa, eu acho que tem que botar ou um colchete aqui, não é? Cadê o meu basic reaction method? Aqui tem 3 constantes, vamos ver uma reação reversível. Michaelis-Menten, lembra? Vocês gostam de reações cinéticas. Vamos ver uma reversível que vai ter 2 parâmetros. Ô, surpresa, não colocou nenhuma reação reversível no exemplo aqui. Achou uma reação reversível nos exemplos? Senão eu vou lá no meu... Senão eu vou lá no meu exemplo mesmo. E lá eu tinha. Deixa eu lembrar, porque aqui eu tenho uma reação mais complicada. Reversível, entre parênteses, ó, é assim a anotação, tá? Tá, então, tem que botar isso aqui entre parênteses. Então, as constantes entre parênteses, eu acho que tem que listar as constantes no final. Não sei se isso ainda tem. Aí eu listei, né? K1, K-1, K2, K-1, K-2, K3, K-2. Se não mudou nada desde a última vez que eu fiz isso aqui vai funcionar. Aqui. Então, acho que isso aqui mudou, tá? E a versão mais nova não precisa dessa redundância aqui. O que eu fiz? Eu volto para cá. Não preciso mais disso. Então, aqui eu defino uma reação química que vai ser oscilante, tá? Deu certo? Aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ter que definir meus parâmetros iniciais, né? Parâmetros iniciais. Vamos ver. Cadê minha postilita? Funcionava. Funcionava mais, né? Então, seria no... Eu queria aqui. Funciona assim. Que tristeza. Bom, a gente vai ter que definir condições iniciais para a reação. Então, vai ser K1 é igual a 0,1, vírgula K2 igual a 0,2, vírgula K3 igual a 0, igual não é igual, é flechinha. Flechinha 0,2, K3 igual a 0,3, faltou os pontinhos, porque é o símbolo, né? Isso aqui é anotação para símbolo, é o símbolo, uma coisa simbólica, então é símbolo K1, isso, obrigado. P é isso, 3 pan é isso, o 0, dá umas condições iniciais que ele inventou. Tá, e aí a gente vai definir vamos ver o que vai dar. Então, ele vai definimos parâmetros, definimos condições iniciais, e aí o resto é igual, só trocando, né? Rn por Rn2, que é o novo sistema de equação diferencial, o novo sistema de reações que eu tenho, tá? E aí vamos resolver isso aqui. Deu alguma coisa lá.
E vamos ver. Um bom conjunto de condições iniciais. Né? Tá? Então, em vez de 100, sei lá, vamos colocar 2 aqui, sei lá. E aí resolve de novo. O sistema também não adianta. C igual a 10. E vamos botar alguma coisa em D também, já. Vamos ver se sai uma solução bonitinha. Acho que eu queria, meu simuladorzinho, ele tinha números bons para todas essas coisas. Ah, não, peraí, que eu estou fazendo baixo. Peraí, eu preciso redefinir o ODE problem lá. Aqui, ok. Agora sim. Agora variou. E plot. Tcharam! Só que não oscilou, tá? Mas aí, dependendo das condições iniciais e das constantes de velocidade, isso aqui pode gerar uma condição oscilante. Que a gente pode achar no meu programinha de reações oscilantes, que deve estar em algum lugar. A gente vai achar as condições iniciais que geram oscilação aqui. Oscilantes. Oscilantes. Só quero um programinha importante. Condições iniciais, aqui não tem. Onde vai estar didática F632. F632. Oscilantes. Não sei por que isso aqui não está abrindo. Tá lá, mas as condições iniciais são... Vou deixar aqui, vou copiar as condições iniciais lá para a gente ver uma condição oscilante. Então, o 0 estão escritas aqui. A0 é 10, B0 é 1, C0 é 0,5 e D é 0. E as constantes de velocidade são K1 é 1, K2 é 10, K3 é 1, essa é uma condição que gera oscilação, K-1 é 10 a menos 4, K-2 é 10 a menos 4 também, e K-3 é 10 a menos 4 também. E aí, eu já defini, então, OP igual float. Resolver o sistema de equações diferenciais. E será que oscilou? Tadã! Oscilou. Bom, e aí dá oscilações. Bom? Então, esse já é um mecanismo de reação relativamente complexo. Então, imagina, você poderia ter... você poderia ter um sistema, uma medidas experimentais dessas concentrações no tempo, e como é que você descobre o mecanismo racional e propõe quais são as constantes velocidades de cada uma dessas etapas do mecanismo racional. Desse jeito. Então, se você faz medidas experimentais de todas essas reações, tal, você pode propor, você pode tentar descobrir qual que é, propor mecanismos diferentes e propor constantes de velocidades diferentes para tentar prever qual que é o mecanismo de reação. É isso que vocês fizeram, até metade da apostila, na mão, tá? Que seus programinhas vão rodar mais rápido de primeira do que esses, mas na segunda vez não. Então, se você tem reações complexas, isso aqui está usando métodos super sofisticados, estáveis, de resolução de equações diferenciais, com passo de tempo ajustável para o tamanho das variações.
Então, por exemplo, os métodos que ele está usando por trás aqui, vai usar um passo de tempo menor nesses momentos onde tem variações bruscas de concentrações e um passo de tempo maior quando as variações de concentrações são menores, onde você tem flexibilidade no ajuste do passo de tempo para que a resolução da equação diferencial seja ao mesmo tempo mais precisa e mais rápida. A gente está usando um passo de tempo fixo nessas resoluções com o método de Euler aí que vocês estão implementando na mão, que é esse método mais simples, né? Então, fizeram ali, por baixo do pano, isso aqui é uma implementação muito sofisticada dessa mesma coisa, tá? Que você pode usar para estudar qualquer mecanismo de reação química que você quiser. Então, isso aqui é legal. Usar isto é fazer aquilo lá por baixo do pano de uma maneira bem sofisticada. O que a gente vai acoplar? Isso aqui pode ser, inclusive, depois acoplado mais para frente com justamente a otimização, a variação desses parâmetros para você, dado dados experimentais, descobrir quais são os parâmetros que ajustam essas curvas experimentais. Por exemplo, esse era o tipo de projeto que eu tinha lá com o aluno da Abel, onde eles tinham um monte de dados experimentais, do tamanho da massa molecular do polímero em função do tempo para diferentes condições experimentais, e a gente estava descobrindo como é que era uma proposta de mecanismo de reação, que inclusive envolvia evaporação de solvente, dá para incluir isso nas equações diferenciais, para propor qual é o mecanismo de reação de polarização que eles estavam estudando. Tá? Então, com isso a gente fecha toda a primeira parte aí da apostila. Vocês têm aí uns 15 dias aí para chegar até fazer tudo isso, chegar lá. E aí na segunda parte a gente vai entrar com otimização, com conceitos de otimização e com como é que a gente primeiro implementa na mão questões de otimização simples para entender o que está acontecendo e depois usando esses pacotes também sofisticados de otimização, como a gente faria isso se a gente de fato fosse resolvendo esses problemas sem precisar implementar do zero o método de otimização, sem precisar implementar do zero o sistema de equações diferenciais, usando pacotes que tem para essas coisas na área de tá bom? Por hoje era isso aí. Se alguém tiver conversar sobre qualquer coisa, podemos elaborar, tá? E é isso, né? E acho que vai ajudando, que uma das coisas, aí sim é uma peculiaridade, né, de Julia, né, essas questões, né? Se você vai começar a usar pacotes grandes de Julia, é muito importante você se habituar com a ideia de criar os ambientes, né? Senão fica chato. Senão você vai ficar caindo em recompilações o tempo todo, isso é o lado chato de permitir otimizações em tudo que você faz. A necessidade de ter que recompilar as coisas. Bom, deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Tá? Aí, fora isso, continuem avançando aí na apostila e me digam, que tirem dúvidas disso, ou de coisas relacionadas, ou de coisas de programação que vocês tiverem. Essa apostila aqui eu vou linkar lá, tá? Só por curiosidade. Gravação dessa aulinha. Aí é interessante ler, porque é um assunto interessante também. Tá? Importante na arte físico-química. Ninguém é aluno do Nagal aqui, né? Então, tem um pessoal que é aluno do Nagal, estuda, ele inclusive é um aluno do Nagal, que uma vez já veio conversar comigo, porque eles implementaram do zero todo um solver de equações diferenciais que eles usaram, e ele estava tentando usar esses solvers aqui para os problemas deles ao mesmo tempo. Não sei se chegaram a usar no final das contas ou não, mas teria simplificado se tivessem começado do zero, provavelmente, usando uma coisa assim. Bom, trabalhar? Disso ou não disso? Curso? Ah, tá bom, então eu vou continuar gravando. Compartilha sua tela. Eu não estou na sala. Estou na sala, o pessoal já saiu. Vai. Posso mandar depois. Sim, depois pode e explicar. Basicamente, está gravando. Tudo bem, eu vou gravar mesmo. Eu gosto das coisas públicas e notadas. Então, basicamente, eu tenho esse código. Esse código, né? A atividade, não mantém a atividade.
E aí, esse script foi gerado. Né? Quando eu dou o comando para o Julia executar o script, ele me devolve os valores para mostrar o que a atividade pede. Só que é estranho, porque quando eu multiplico por 3 os valores do vetor, aparecem esses resultados aqui cheios de casas decimais e um valor no final. Mesmo tendo definido assim, esses vetores dessa maneira. Aí tem uma coisa de representação do número. Se você escreve x igual a 9.1, tá? Só falando só de como o número está aparecendo na tela, tá? 9.1 é esse número aqui, sei lá, mas o que você fez? Multiplicou ele por 3? Tá vendo? Aí o número 3 vezes x é o número 27.3, né? Só que o número 27.3 não é exatamente representável em 64 bits. Isso, você não pode representar. Os números 64 bits são um número finito de números que você pode representar. Tá? Tem números que têm representação exata, tem números que não têm representação exata. Porque ó, você tem que representar, sei lá, você tem os números, sei lá, de 0 a 1, são infinitos. Tá? Você está representando com precisão finita eles. Tem 64 bits para representar esses números. Tem um número de números que você pode representar com a combinação de 64 zeros e uns. Tá? Que não são infinitos. Então, do conjunto infinito de números que você tem para representar, alguns deles são caem. Isso é uma escolha da implementação, mas alguns deles são exatamente representáveis. Então, o número 0, por exemplo, corresponde ao número de 64 bits 0000000000000, 64 zeros. Esse é o número 0 em 64 bits. Então, ele é exatamente representado. O número 0.3 não necessariamente corresponde a uma combinação de zeros e uns de 64 bits. Porque não são todos os números que você pode representar, entendeu? Então, tem alguns números que correspondem a uma combinação de zeros e uns de 64 bits, outros não. Em particular, 27.3 não corresponde. Então, se você multiplica 3 vezes 9.1, ele vai te dar a melhor aproximação de 64 bits desse resultado. Tá? Achei que era tipo, depois de um certo número de casas decimais, começou a aparecer isso. Então, tipo, logo no primeiro. Não. Aqui tem uma opção só de representação. Tá? A segunda é esse número, 27.30000000. Tipo, o 27 ele consegue representar, o que ele não consegue representar o 0.3. Não, é um número, tá? 27, eu não sei se consegue representar, acho que sim, porque eu acho que todos os inteiros são representáveis, tá? Então, você faz 27.1, sim, 27. Isso significa que ele é representável, tá? Como o 27.0000000000, com todos os zeros da precisão permitida por 64 bits, é um número que corresponde exatamente a uma sequência de zeros e uns em 64 bits. Agora, o 27 mais 0.1 também, mas o 27 mais 0.3 também, sei lá, eu não sei. Mas, aí deu, na verdade, né? 27.3. Estranho, né? Tipo, então deve ser uma questão de precisão. Como é que eu mostro? Como é que eu faço para representar isso aqui com toda a precisão? Eu acho que aqui é uma questão de representação misturada com... Não, ele é. Esse aqui é. Mais 9.1, né? Por que a gente fez isso? Por que exatamente ele não está mostrando esse número da maneira como você quer, eu não sei. Tá? Não sei, para entender alguma especificidade do show aqui. Ou do resultado da operação, não sei. Mas isso é comum, entendeu? É uma coisa que não deveria te surpreender, porque não sei por que ele não está mostrando. Não tenho certeza se esse número é representável ou não
pelos códigos de 64 bits, e se aqui ele está simplificando a representação e aqui ele está representando um número mais próximo mesmo. Como é que eu poderia descobrir isso? Não. Mas enfim, tipo, era para mostrar esse fato. Tá, mas você entende a questão? É que nem todo número ele é representável usando 0 e 1 64 bits. Você tem um número de zeros e uns, que vão ser combinados, zeros e 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, para representar os números, todos os números reais. Sim. Mas essa número de combinação é um número numerável, finito de combinações. Então, obviamente, tem números que coincidem com uma sequência de zeros e uns exatas, tem números que não coincidem. E aí, quando não coincidir, pega a aproximação Você vai pegar próxima. o mais próximo. Entendi. Entendeu? Então, é comum que às vezes vai aparecer essas coisas e às vezes não vai aparecer essas coisas, dependendo do número que está sendo representado. Exatamente da operação que você fez para chegar nele também, às vezes. Tá? E as contas com esses números, elas envolvem arredondamentos, né? Porque como os números não são exatos, sempre envolvem arredondamentos. Então, pode ser que você comece a somar coisas e aí apareça esse rabão de números aí, porque esse de rabão de casas decimais, porque o número que você está somando, apesar de parecer que era só uma soma de números simples, ele caiu em números não representáveis e aí ele está na melhor aproximação possível dentro da representação de Existe 64 alguma bits. forma de eu saber que números são representáveis? Existe. Bom, na Wikipédia deve estar escrito, mas eu não sei se tem um comando 12. Eu não lembro. É uma pergunta comum. Deve existir, mas eu não sei. E a outra dúvida seria qual a diferença entre eu colocar uma função, né, por exemplo, aqui nesse contexto. Qual a diferença de eu colocar um return, um show e um print aligned? Eles têm diferença entre si? São totalmente diferentes, tá? São coisas diferentes. Tem uma função assim, function f de x. Tá? Uma coisa é você return x. Só que essa função retorna o valor de x. Então, se eu agora defino uma outra função, function g de x, e essa função aqui chama y igual a f de x, return, vamos fazer duas vezes aqui para tirar essa ambiguidade, tá? Se eu chamo g com 1, aparece o número 2, que é o resultado da função g. Certo? O resultado da função f não apareceu em nenhum lugar, tá vendo? Uhum. A função f ela foi chamada aqui, ela retornou o valor de x, que foi multiplicado por 2, e eu retornei o valor de g, e isso aqui apareceu no REPL aqui, porque o resultado da última coisa que você fez aparece no REPL como resultado de operação. É diferente, se você tivesse definido a função f assim, aqui você está falando, tá? Primeiro, aqui você está falando, escreva o valor de x para mim na tela. Agora, se eu chamo a função g, ele lá dentro de f escreveu o valor de x e depois voltou o valor de g. Se eu coloco show aqui, vai escrever, o show é um macrozinho que vai falar isso, vai escrever x igual a 1. Tem que colocar esse arroba? Precisa. Na macro quando você chama como macro show x, e aí ele vai escrever x igual a 1 e devolver o valor de s. Mas isso aqui está acontecendo dentro da função f, e isso aqui é o resultado da função g. Tá? Então, tipicamente, você não vai ter essas coisas no meio das funções que estão sendo chamadas lá, print, show, essas coisas. Não é assim como você vai... Em geral, você vai colocar essas coisas se você quer, de fato, que a função escreva alguma coisa na tela, ou para debugar a função. Outra coisa, se você colocar isso aqui, ó, se a função f, isso aqui eu acho que é uma confusão importante, só isso aqui, ó, print ln de x, tá? Tudo bem, a função f imprime x, só que a função g vai dar erro. Por que a função g vai dar erro? Porque a função f não está retornando o valor de x. Ela não retorna o valor. E ela precisa, e a função g precisa do retorno do valor da função f. Então, são coisas muito diferentes. Entendi. Então, tipo, o return seria, por exemplo, eu te dou
função. Eu te dou um valor, você devolve esse valor para poder usar depois. Já o print seria tipo... O print show eu escrevo na tela. Escreva. Mostre aí. É a diferença entre o show e o print? É só estética. Só Só estética, né? O show, ele faz isso, ele te economiza escrever o nome da variável. Sei lá, por exemplo, se fosse um vetor, né? Vamos pegar aquela função f tal show, né? Se fosse um vetor, né? Se eu faço f de 1, 2, ele te economiza. Ele escreve, ó, x igual vetorzinho 1, 2. Te economiza. É só uma conveniência, né? Qual que é o nome da variável e qual que é o... Ele imprime, ele escreve na tela o valor da variável com um formatozinho bonitinho. Questão estética só. Entendi. Show e print são funções para escrever coisas. Na tela, ou o print serve para escrever em arquivos também, né? Você pode abrir um arquivo e escrever usando o print num arquivo. Você pode fazer isso aqui, né? File igual a open test.txt write. E aí você pode escrever print ln file abc, ou o nome de uma variável. Close file. Agora aqui tem um arquivo que chama test.txt, onde tem escrito abc lá dentro. Entendi. E porque um problema que eu passo muito, assim, quando eu faço alguns loops, como esse que está mostrado agora, que está fazendo atividade, é que, por exemplo, eu executo o loop, e aí eu coloco return, às vezes eu coloco print, e não sai. O que seria a possibilidade de fazer nesses casos para... Eu quero que execute um loop e que me mostre esse valor após o loop. Após o loop? Isso. Primeiro. Aí seu loop... Assim, a melhor maneira é a seguinte. Primeiro, você não bota a função dentro do loop, tá? Isso aí é... Aí você está definindo a função em cada iteração do loop. Não é isso que você quer. A função que você vai chamar dentro do loop vai ficar fora do loop, tá? Então, mas o que tipicamente seria? Você vai definir uma função. E aí eu executo o loop dentro da função. Digamos, depende. Chamar a função várias vezes, um valor diferente. Mas chamar a função várias vezes é ok. Definir a função várias vezes dentro do loop, não. Aí não. Não é uma coisa que é proibida, porque poderia existir uma situação onde você quisesse definir uma função diferente de cada iteração do loop. Mas é uma coisa muito incomum. Tá? Então, você vai definir uma função que você chamou de conversa, né? Conversa. Então, para começar, essa função poderia não... Sei lá, vamos dar um input para ela, só para te ilustrar o que você está fazendo lá. Então, conversa, e a variável de input vai ser nome. Tira esse global daí. Eu queria modificar o valor que é. Bom, tudo bem. Mas, enfim. Isso é uma... Era da atividade que ele pedia. Tá, ok, tudo bem. Mas ele vai ter um loop aqui dentro, sei lá, for e em 10. E aí você pode escrever aqui dentro. Bom, enfim, vamos primeiro escrever aqui dentro. Print ln 9. Tá? Então, ele vai escrever... a iteração do loop e o nome. Tá? Isso ele vai escrever, né? Então, a função conversa de Leandro vai escrever 10 vezes o Leandro com o numerinho na frente. Tá? Ok, mas tipicamente você não quer isso. Então, vamos fazer uma coisa que o loop faça com esse nome. Né? Então, vamos definir aqui. Por que o das duas aspas entre um e o outro? Para deixar um espacinho. Senão ele gruda uma na outra. Aí, então, vamos definir uma variável. Muitos nomes igual a uma string nada, e eu vou escrever muitos nomes igual a nome, vezes concatena strings em Julia, tá? Nome concatenado com um espaço concatenado com muitos nomes, tá? E aqui, assim, agora eu vou retornar isso aqui. Return muitos nomes. O que ele vai fazer? Muitos nomes começa sendo nada, não tendo nada, e aí eu vou redefinir muitos nomes. Muitos nomes vai ser o nome, grudado num espacinho, grudado em muitos nomes. Então, na primeira iteração, ele vai botar Leandro, espaço. Na segunda iteração, ele vai botar Leandro, espaço, e aqui já está escrito Leandro, espaço. Na terceira iteração, Leandro, espaço, blá, 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 blá.
E aí vai, conversa de Leandro, ele vai falar, Leandro. Tá, ele retornou essa variável muitos nomes, que agora é um string com todo esse negócio aí. Ele retornou o resultado. o último elemento do loop. É o resultado do loop, né? Eu fui modificando a variável muitos nomes, ele retornou a variável muitos nomes. Após essa modificação que foi feita 10 vezes. Agora, por exemplo, né, qual que é o meu contexto aqui na atividade 15? Eu tenho a minha variável minha constante real dos gases, certo? Uhum. E aí eu queria converter, eu queria fazer com que eu tenha essa variável, e aí eu queria converter essa variável, a dimensão dela, para outras dimensões. Então, ao invés de ser em joules, eu quero converter para ATM líquido, né? Mas eu também queria converter ela, sei lá, para milímetros de mercúrio, e assim vai. E eu queria, tudo bem que eu acho que agora, falando assim, né, não faz muito sentido eu colocar o global R, mas eu queria, por exemplo, criar, né, um vetorzinho que escrevesse o resultado dessas várias conversões. Tipo assim, eu tenho essa variável, então eu quero converter ela para ATM líquido, para milímetros de mercúrio, para Pascal, e aí eu quero ver todos esses resultados associados às suas unidades. Você mesmo falou a resposta. Você precisa de um vetor para guardar essa informação. Então, acho que nem um loop que você precisa aí. Né? Você vai fazer uma função assim, função, sei lá, valores de R. Né? Acho que nem tem nada para definir aqui dentro, mas vamos supor isso. LR 8,3145. Aí você vai definir um vetor. Vetor V de R's. Tem decal. Estou gravando aí. Bora. Vetores V. Vetor, valores de R é igual a um vetor de flores. Tá? Criei um vetor de flores. Aí o que eu vou fazer? Você está falando aí, sei lá, valores de R. 1 vai ser o próprio R lá de cima. Aí, valores de R. Eu sempre estou definindo isso dentro do... Não tem, dentro da função, não tem loop nenhum. Valores de R. Então, esse vetorzinho aí está no escopo local da função, tá? Mas eu estou fazendo errado aqui, tá? Porque o vetor está vazio. Então, na verdade, eu estou acrescentando elementos no vetor. Push, valores de R. Agora estou acrescentando um elemento no vetor. Aí, push, valores. E aqui você vai fazer uma conta diferente para cada elemento. Né? Sei lá, valores de R vezes, sei lá, 4,18. Você vira isso, ou dividir por 4,18, sei lá, para transformar em quilocalorias por mol. Tá? E aí eu faço return valores de R. Está incluindo o primeiro push, está incluindo um elemento vetor. Aí, no elemento seguinte, é um outro elemento, só que agora ele é multiplicado por um valor. Né? Isso. Tá. Isso. Então, e aí, o push ele vai acrescentando elemento por elemento. Isso. Vai acrescentando. Push vai acrescentando elementos por elementos. A alternativa poderia ser você definir valores de R como sendo, sei lá, eu já sei que vai ter tamanho 2. Zeros, 2, tá? Eu já sei que vai ter tamanho 2. E aí eu faço o que eu estava fazendo antes, né? Valores de R de 1 igual a R e valores de R de 2 igual, se eu já soubesse, no fim das contas, que vai ter tamanho 2, eu poderia fazer assim. Tá? Se eu não soubesse, tipo assim, eu estou construindo aqui um vetor, e aí eu vi que dá para fazer 5 transformações, né? Eu tenho o meu R, aí o meu vetor de conversão, assim, vamos supor que eu estou colocando, eram 5 elementos, né? Porque eu converti para litro, para Pascal, para isso, para aquilo. Então, você quer uma coisa assim. E aí eu quero, então, que ele retorne os seus confortos. Vamos dar um outro exemplo. RIN e aqui conversões. Acho que é isso que você está querendo. Então, só a função valores de R vai receber como input um valor de R que eu vou chamar nem de R, vou chamar de R. Tá?
de R Vai e- ser a constante original. e um vetor que vai ser como converte esse R nas outras variáveis que você quer, tá? Então, aí você vai fazer isso aqui. Aqui também tem os outros energia. Você sabe o comprimento do vetor de conversões, né? Então, você pode definir assim, sei lá, valores de R igual a zeros, length de conversões mais 1. Se eu quero gravar também o R original, né? o próprio R, tá? E aí eu poderia fazer aqui, né? For. Aí eu posso fazer aqui. For e conv in conversões. Na verdade, aqui, para It index também seria uma boa. aí são duas coisas diferentes. Se você fizer init index, tá? Tem várias maneiras de fazer uma coisa, tá? Mas se fizer init index conversões, você vai fazer valores de R de I igual a conversões de I vezes R, né? And, na verdade, aqui tem um mais um, né? Sei lá, vai ser aqui. Você deveria colocar como int, né? Hã? Com esse elemento a mais fica mais chato fazer isso aqui, mas tudo bem. A gente poderia fazer assim, valores de R de 1 é igual a R, e aí for I in first, que, sei lá, pode fazer assim, vai, 2 até length conversões, tá, e aí tá certo, tá? Vai errado. Não. Eu acho que vai porque ele está pegando o. 2, Ele está começando no. conversões de I menos 1. Essa variação. Beleza. Essa seria uma alternativa, tá? Por causa desse elemento a mais. E é isso aqui, tudo bem. Aí você vai chamar essa função com valores de R, 8.3145 e, sei lá, 4.18 e 6,19, e ele vai devolver Mas os aí seus tem um valores. detalhezinho, porque ele vai ficar no laço, né, esse vetor. Se eu quiser que Quer dizer, no laço. no laço não, ele vai ser uma variável local dessa função. Ele é uma Certo. variável local, mas ela está sendo retornada. Tá? Então, você pode escrever aqui. Mas dá para eu colocar ele como global? Não, você não quer colocar. Você não quer colocar como ele global. Ela é retornada pela função. Tá vendo? Se eu chamo V igual a valores de R, esse valor de V vai assumir o valor do valor do que está sendo retornado da função. E agora V eu posso usar aqui fora. V de 1 é isso, V de 2 é isso, V de 3 é isso. Entendi. Tá? Então, é assim que você usa o resultado da função. Você não quer mudar variáveis globais. Olha que engraçado. Tanto de zero que aparece no último. É comum, parece é uma coisa comum por causa da representação dos números, tá? Seria uma maneira de... mas mesmo assim, não é uma coisa que resolve, porque, assim, o round não é para isso também. Porque ele não resolve esse problema. Ele vai arredondar para o número de casas decimais, mas você também pode cair numa representação do local, entendeu? Ele só vai mudar para a representação na tela. Né? Se fosse, sei lá, round V de 3, né? Assim, para não se iludir, né, de que isso resolve um problema de representação, né? Sei lá, acho que é assim, né? Não. Digits igual a 2, né? Acho que é assim. Ele mostra isso, tá? Mas isso não quer dizer que esse número necessariamente é representável, tá? Você pode também cair em 51. Isso aqui está aparecendo assim na tela porque você pediu. Mas não quer dizer que esse número em si é representável em 64 bits. Né? Pode ser que isso aqui, na verdade, seja 51, isso aí é tipo uma coisa para mascarar o resultado. Tá vendo? É isso aqui, tá vendo? Não é 5,467, é 5,46699999, tá? Então, não se engane, sempre tem essa questão da precisão numérica, a não ser com números inteiros dentro de uma faixa, assim, é uma coisa muito específica, assim. Dentro da representação dos números reais, tem uma faixa de números inteiros que são exatos. Por que isso é importante? Por causa disso aqui. Tá? Tá vendo? Isso aqui é importante.
Agora, se eu faço esse número aqui, ó, não sei se vai dar certo, tá? Não dá para falar. É? Ah, não. Tá, não, é que eu fiz, não, é só porque eu pus D0, então foi importante. Tá vendo? Ó, Lucas, isso aqui é importante, ó, tá vendo? Lembra que eu fiz 1 igual a 1.0, isso é verdade. 2 igual a 2.0, isso é verdade. Aliás, igual a 2.0, isso é verdade. Esse número inteiro grandão aqui, igual a ele mesmo com ponto zero, é falso. Percebe? Então, na maneira como foram implementados, isso é uma norma internacional, da I3E, da International Engineering, e blá, 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 I3E. É uma norma internacional. Como foi escolhido representar os números de 64 bits. Nessa escolha... Aquele ali o da esquerda é o limite no... Não, é um número, é só um número inteiro grandão, tá? É só um número inteiro grandão, não tem nada de muito especial nele, tá? Esse aqui ainda é verdadeiro. Porque ela estava acima do limite de... Mas não sei, eu acho que, não sei se são todos, eu acho que não são todos inteiros, não. Eu acho que uma hora cai fora. Eu acho que não, viu? Qual é o mais? 2 mais? 3 mais? Sim. Eu não tenho certeza absoluta, mas esse aqui tá fora, né? Tá vendo? Não é, tá vendo? Não são todos inteiros, que são, vamos botar um pouquinho menor, é 6 aqui, né? Eu já vi essa discussão em algum lugar. São todos inteiros. Tem uma faixa na escolha da definição de números de 64 bits, uma definição, um conselho, blá, blá, blá. Tem uma faixa grande de números inteiros onde essa igualdade é verdadeira. Tá? Mas não é sempre verdadeira. Chega num tamanho de números inteiros onde se fala, não, daqui para frente não vale mais a pena, por questões práticas, que essa igualdade seja verdadeira. Isso tem a ver com a escolha de uma tentativa de melhor representar os números reais úteis dentro da melhor maneira possível. É porque, tipo, ponto leva um espaço de certo? Como os números inteiros estão quase 64, então, P, primeiro bit, certo? Positivo, né? Então, 2 é 3. Então, não seria por causa desses 2 bits falando, a casa decimal está aqui, e esse aqui é o decimal. Tem a ver com todas essas coisas. Eu não sei exatamente em que momento que termina essa igualdade, a partir do momento, mas são escolhas de natureza prática. Tá? Você pode procurar as informações sobre isso. Tá? Não, mas a gente pode botar as coisas para pensar. Não, mas eu estou falando que é uma coisa mais arbitrária do que isso. Tá? A razão, até onde eu sei, a razão fundamental foi escolhido de maneira... Porque poderia ser que nenhum número inteiro batesse exatamente com o número float 64 do mesmo tipo. Poderia ser uma opção também. Nenhum deles bater. Eles bater tem essa importância para que seja útil a comparação da igualdade de números inteiros com números inteiros representados por inteiros e por números inteiros representados com ponto flutuante. Tá? Mas isso é útil dentro de uma faixa. Fora de uma faixa, pode ser mais interessante não se restringir a isso e representar mais números reais. Entendeu? São coisas de natureza estritamente prática. Então era isso, professor. Tá? Então tem essas questões. Bom.
Aí no Stack Overflow você acha umas discussões, mas é umas coisas bem técnicas. Eu nunca me debrucei demais nessas questões técnicas. Aqui tem uma gente perguntando exatamente por isso. Júlio. Tem as definições exatas aí, não sei. Tem que achar onde estão, são coisas da I3E. É isso aí. Acho que você pode achar nas normas da I3E, qual que é exatamente a escolha que foi feita para a representação do